Esta é a aula 6 da série O Nascimento do Futuro, uma série entusiasmante com especial fundamentação filosófica através dos séculos da verdadeira história da humanidade. A aula de hoje aborda os séculos 2 e 1 AC, em especial sobre os heróis que iluminaram nossa história. Os Iluminadores. O brilho intelectual da Grécia continuou no século II a.C., notadamente por meio do trabalho do matemático e astrônomo Hiparco. No entanto, é nesse século que o foco de nossa história deve mudar da Grécia para Roma. Tamanha era sua admiração pelos gregos que os romanos importaram a cultura grega para Roma, seus mitos e lendas, sua arquitetura e escultura e, principalmente, seu intelectualismo. Em comparação com a glória da Grécia Antiga, os romanos acrescentaram pouco à história intelectual do mundo, mas Roma foi a chave para preservar o intelectualismo grego e trazê-lo para o mundo moderno. Roma desejava ter cidadãos muito bem educados e, como tal, apenas os melhores professores gregos serviriam. Essa foi uma nova fase dos iluminadores da Grécia Antiga. A maioria dos cidadãos educados em Roma recebeu sua educação de tais professores. No entanto, esses cidadãos educados não estavam eles próprios empenhados na tarefa de tentar explicar a existência, como os grandes filósofos gregos faziam. Em vez disso, os romanos representavam o auge do novo movimento no intelectualismo que começou depois de Aristóteles, o de se afastar dos fundamentos da realidade e se concentrar no mundo físico ao redor, como os matemáticos do século III fizeram. Os romanos eram um povo extremamente prático, e seu desejo de ser educado servia apenas ao de melhorar coisas práticas, como tecnologia e engenharia, bem como questões sociais e políticas. Assim, a política desempenhou um papel importante na vida dos cidadãos romanos, mas a República Romana dificilmente era a sociedade perfeita com que Platão havia sonhado, embora houvesse aqueles que lutaram para que ela pudesse melhorar. Em Roma, no século II, encontramos dois magníficos heróis de nossa história, que lutaram bravamente contra adversidades intransponíveis na tentativa de melhorar sua sociedade. Os Irmãos Graco. O brilho dos gregos consistiu principalmente em sua filosofia, matemática e ciências. A República Romana da época era, por outro lado, uma força política poderosa. A política dominou a vida dos romanos muito mais do que dos gregos, embora, é claro, fosse da Grécia que os romanos estivessem obtendo seu conhecimento. Embora os plebeus tivessem representação por tribunos, a grande maioria do poder estava nas mãos dos patrícios, uma elite interconectada de famílias ricas e poderosas. Esse modelo romano de política permaneceu essencialmente em todo o mundo até hoje. Na Roma do século II a.C., dois notáveis irmãos se levantaram para assumir o poder dos patrícios em favor do povo: Tibério e Caio Graco. Nascidos em um ramo plebeu de uma antiga família, ambos receberam uma educação de alta qualidade com os melhores tutores gregos disponíveis, trazidos para ensiná-los. Embora indubitavelmente bem versados em filosofia grega e outros assuntos intelectuais, como os romanos, foi a política que os irmãos conhecidos coletivamente como os Graco foram atraídos. O poder patrício tinha se tornado ainda maior do que antes, desde que vastas quantidades de terras públicas romanas foram entregues a ricos proprietários patrícios que expulsaram o povo dessa terra, os substituindo por escravos. Assim, com a terra sendo trabalhada por escravos, as pessoas que um dia viveram desse trabalho ficaram ociosas em Roma. Assim, sem saída, lutaram por qualquer tipo de emprego. O povo estava sofrendo enquanto os patrícios usavam o trabalho escravo para solidificar seu poder. A riqueza e o poder desses patrícios era a ferramenta para fazerem tudo o que queriam, sendo quase impossível mudar esse jogo, especialmente porque o povo se deixava conduzir facilmente por discursos demagogos.
O seu número muito superior era ineficaz frente à sua ignorância, um perfeito sistema que manifestava o constante engano. Os Graco, porém, procuraram mudar isso. Tibério Graco, o mais velho dos irmãos, foi eleito tribuno dos plebeus. Imediatamente começou a tratar desse problema. Em primeiro lugar, ele invocou uma antiga lei que limitava a quantidade de terras que uma única pessoa poderia possuir e, em seguida, estabeleceu uma comissão para começar a redistribuir o acesso e uso das terras dos patrícios de volta aos plebeus. Infelizmente, a maior parte do Senado consistia em proprietários de terras patrícios, mesmo os mais liberais, que não desejavam que suas terras fossem tomadas. Como tal, os senadores subornaram os outros tribunais para se oporem às reformas de Tibério. Em resposta a isso, Tibério tentou influenciar o povo contra esses tribunos, argumentando que qualquer tribunal que favoreça os ricos em relação ao povo não é um verdadeiro tribunal. Esse tipo de sentimento revolucionário enviou ondas de choque por toda Roma, quando os patrícios perceberam que seu governo de elite estava ameaçado e os plebeus começaram a se unir a Tibério, na esperança de que ele os levasse a melhores condições. Tamanho era o medo dos patrícios em relação ao movimento e tal era a brutalidade da Roma antiga que, quando seu mandato como tribuno terminou, o Senado usou seu poder não apenas para obstruir sua eleição, mas também para reunir uma força armada que marchou para o fórum e teve Tibério Graco e 300 de seus partidários espancados até a morte. Infelizmente, boa parte do povo a quem os Graco tudo fizeram para os ajudar se virou contra eles, como resultado dos efeitos da mídia local, divulgando em pontos de grandes concentrações boatos e discursos a favor dos chamados patrícios e os boni e difamando os Graco à base de mentiras, enganações e contra-informações. O povo foi incapaz de discernir a verdade no meio de mentiras atraentemente divulgadas. Há séculos não ocorria tanto derramamento de sangue na política romana, o que mostra o quanto os patrícios temiam a perda de seu poder e até onde iriam para os manter. A comissão de Tibério continuou seu trabalho, no entanto, agora a um ritmo muito mais lento, já que o Senado continuou a escolher os partidários de Tibério. 10 anos depois, o irmão mais novo de Tibério, Caio, tornou-se o tribuno dos plebeus e reviveu a reforma agrária de seu irmão. Sabendo que o Senado havia abusado de seu poder para proibir essas reformas, Caio começou a trabalhar contra o Senado, apelando para o segundo estado de cavaleiros, que tinha o poder de julgar senadores por má conduta. Sendo um político ainda mais astuto que seu irmão, Caio conseguiu ganhar um corpo maior de apoiadores e muitas de suas reformas foram aprovadas durante seus 2 anos no cargo. No entanto, a visão de Caio se estendeu além dos romanos comuns. Depois de seus sucessos, Caio começou a lutar pelos direitos não apenas dos cidadãos romanos, mas também de outros italianos não romanos que viviam na cidade. Isso foi demais para os orgulhosos cidadãos romanos e muitos dos apoiadores de Caio agora se voltaram contra ele, além de parte do próprio povo, novamente conduzido pelos discursos e panfletos carregados de desinformações e mentiras. Com seu apoio enfraquecido, o Senado conseguiu reunir uma ampla força de oposição, semelhante ao modelo anteriormente feito contra o seu irmão. Sabendo que seu destino o esperava, Caio, um honrado romano até o fim, caiu sobre sua espada. A maioria de suas reformas foi posteriormente desfeita e 3.000 de seus apoiadores foram presos e condenados à morte. Mais uma vez, os patrícios abusaram grosseiramente de seu poder e se aproveitaram da ignorância e condescendência do próprio povo para preservar seu status de elite e evitar que a sociedade se tornasse um lugar melhor para todos os outros. As ações heróicas dos Gracos e suas consequências ilustram as lutas em vão que enfrentamos atualmente, já que, como na Roma antiga, o povo, em sua ignorância,
apoia a propaganda no lugar da verdade. Os Graco eram apenas 2 homens, mesmo que dotados de grande inteligência, carisma e uma educação grega de alta qualidade, sem o apoio, em grande escala, de um povo ávido pela verdade e justiça, esses heróis sozinhos nada puderam fazer, assim sendo seu sacrifício em vão. Agora imagine o que seria o mundo se um enorme movimento global de indivíduos despertos, corajosos, com a mesma mentalidade racional, inteligentes, bem educados e defensores da verdade tomasse vulto. Devemos aos heróicos Graco a atitude correta, permanecer unidos contra a tirania, para continuar o que eles começaram e derrubar o velho mundo, construir o novo, um mundo mais justo, coerente, harmonioso, racional, por mérito atingido através do esforço coletivo. Século I AC. A escravidão era onipresente no mundo antigo. Mesmo na democracia da antiga Atenas, havia uma enorme população de escravos europeus. A aceitação da escravidão era tal que até o próprio Platão achava difícil ter a escravidão, era ausente em sua ideia de um sistema político perfeito. Espartacus. Os Graco haviam falhado em sua valente luta contra os poderosos, mas essa luta continuou no primeiro século a.C. No entanto, no século I, um dos heróis mais corajosos de todos os tempos se ergueu do horror da escravidão para enfrentar o poder da própria Roma. Espartacus. Na verdade, não se sabe muito sobre o início da vida de Espartacus. É possível que ele tenha sido inicialmente um soldado romano que desertou, fato que o teria levado à escravidão por punição. Como escravo, sua grande força física foi logo reconhecida e ele foi treinado para ser o gladiador peso pesado, forçado a lutar pelo entretenimento dos cidadãos livres de Roma. É claro que isso era um método usado pelos patrícios para manter os plebeus distraídos de suas lutas e evitar que tentassem se defender. Panem et circenses. Pão e circo é a tática utilizada pelas elites ao longo da história para evitar sua derrubada por aqueles que estão oprimidos, sendo que esse método vem sendo utilizado sempre muito eficazmente desde a Roma antiga. A ideia é de manter as pessoas alimentadas e entretidas, assim iludidas em um êxtase de felicidade e identidade com seus ídolos, elas ficam anestesiadas quanto aos reais problemas que causam seu estado de vida difícil e infeliz, fugindo do verdadeiro confronto, o da responsabilidade de eliminar os que as enganam e oprimem. Os cidadãos romanos eram famosos por sentirem grande prazer ao se entreterem por atos de violência brutal, enquanto assistiam a poderosos gladiadores lutarem até a morte. Claro, os gladiadores não escolheram fazer isso por diversão. Eles eram escravos, forçados contra sua vontade a esse modo de vida miserável. Se ganhassem suas lutas, se tornariam famosos, lendas entre o povo, mas se perdessem, estariam mortos. Espartacus, no entanto, havia sido um soldado, um cidadão e, portanto, sabia de uma vida fora da escravidão. Insatisfeito com essa nova situação degradante, Espartacus e cerca de 70 de seus companheiros escravos gladiadores começaram a planejar sua fuga. Usando utensílios de cozinha roubados, eles primeiro lutaram para sair da escola de gladiadores, antes de roubar mais armas, recrutando muitos mais escravos para se tornarem uma força considerável, recuando para as encostas do Monte Vesúvio, onde o bando de rebeldes escolheu Espartacus para ser seu líder. Claro, o exército romano foi rapidamente implantado para lidar com a rebelião. Logo, o acampamento do Vesúvio foi sitiado por uma milícia romana que tentou matá-lo de fome. Espartacus, no entanto, não iria cair tão facilmente. Ele e alguns de seus melhores homens
conseguiram descer secretamente a face do vulcão e atacar a milícia na retaguarda, levando a maioria deles para fora. Mais soldados foram então despachados de Roma para lidar com a revolta, mas Espartacus continuou a derrotá-los, e conforme eles avançavam, seus sucessos, atraindo mais escravos para sua causa, geraram um farol de esperança para aqueles que eram mais reprimidos. Logo, esse exército rebelde somava cerca de 70 mil homens. É quase certo que Espartacus deve ter tido algum treinamento militar, dado seu sucesso contra o disciplinado exército romano, e assim começou a treinar seu próprio exército de escravos e de cidadãos que se juntaram a ele. À medida que mais e mais legiões romanas eram derrotadas pelo exército de Espartacus, Roma acabou mandando 8 legiões ao sul para combater essa revolta. Espartacus continuou a luta bravamente, mas sua força foi empurrada para o sul. Essa armada continuou a crescer e lutar bravamente, mas acabaram sendo derrotados em uma grande batalha final, onde Espartacus foi supostamente morto, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. Cerca de 6 mil homens sobreviveram à batalha e foram crucificados ao longo da Via Ápia, um destino terrível para esses bravos heróis. A bravura, solidariedade e audácia de Espartacus e seu exército demonstraram que, como no caso dos irmãos Graco, o que faltou foi a maior adesão do próprio povo, reprimido pelo terrível Império Antigo. Com a máxima obediência e servidão do povo, o templo da República Romana chegava ao fim, abrindo caminho para o terrível império que, mesmo que a maioria do mundo atual não perceba, continua a se expandir nos tempos atuais. O Império Romano. Após o fim dessa revolta, o poder em Roma finalmente caiu nas mãos de um único homem, Júlio César. César costumava apelar ao povo, apesar de geralmente aderir às normas da elite patrícia em termos de política, utilizando sua grande destreza como comandante militar, bem como pura crueldade para eventualmente se tornar ditador vitalício em Roma. Muitos outros romanos, tanto patrícios quanto plebeus, se opuseram ao poder de César, sentindo que ele havia traído aos ideais da república e também se tornado uma ameaça para outros patrícios. Uma trama foi armada e César foi assassinado, morto a facadas, nos idos de março de 44 a.C. O assassinato de César levou ao caos político absoluto e uma guerra civil estourou entre os seus supostos sucessores. O próprio César já havia causado grandes danos ao governo constitucional da República, e nesse caos, a velha ordem não poderia ser restaurada. Eventualmente, o sobrinho neto de César, Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, derrotou seus inimigos na guerra civil e se tornou o único poder de Roma. Nessa oposição com a República em ruínas, Augusto reorganizou Roma e em 27 a.C. se tornou o primeiro imperador romano. Se a República Romana tinha sido fácil com as elites e dura com todos os outros, isso não era nada comparado a como seria a vida nesse novo império. O pior ainda estava por vir, não apenas politicamente, mas religiosamente. No início do império, Roma ainda era fortemente influenciada pela cultura grega, sua filosofia e sua mitologia, mas o próximo século traria ao mundo uma nova religião, que acabaria gerando os efeitos mais devastadores no mundo, praticamente desfazendo o magnífico trabalho dos gregos. Continuaremos esse assunto na próxima aula. Abraços!